Mário Bittencourt deu entrevista pro jornal O Globo e a gente traz aqui a repercussão do que ele falou sobre contratações. Dá para tirar um pouquinho da métrica, né? Dá para entender um pouquinho da análise geral. Tem também nesse vídeo aqui Ganso renovado, e é por onde a gente abre aqui esse vídeo. Se inscreva aqui no canal, deixa o like. Confirmado agora, a gente já tinha toda a situação, né, da renovação do Paulo Henrique Ganso. Eu até abordei aqui hoje uma entrevista dada pelo Ganso na saída de campo lá também para Paramount Plus, mas agora o Fluminense anunciou renovação com Paulo Henrique Ganso. O ídolo tricolor assinou o novo vínculo até o fim de 2026, tá? Diz aqui que, enfim, o jogador tem aquela entrevista que ele sempre fala, né? Sempre tem uma palavra ali do Ganso e tal, do jogador. Entrevista: eu sempre vou ser o Paulo Henrique Ganso do Fluminense, eu tenho um carinho enorme por todos os clubes que passei, tenho um carinho gigantesco, minha família, apaixonado pelo clube, então hoje eu sou o Paulo Henrique Ganso do Fluminense. Tá aí. Dentro dessa discussão e do debate do que se falava, o Ganso queria sim um contrato maior, tá? Tem ainda até o final de 26. Eu não sei se o Ganso vai se aposentar no final de 26, tá? Isso é um ponto importante. Eu não garantiria a aposentadoria do Ganso no final do ano que vem, não, cara. Acho que tem possibilidade? Tem. Mas, assim, eu acho que o contrato dado pelo Fluminense até o final de 26, eu acho que eu tava pensando numa melhor maneira de estruturar o que eu ia falar aqui. O contrato dado até o final de 26, pra mim, é o limite que você tem que ter com gratidão e futebol. Se o Ganso performar em 26, é justo que em maio o Fluminense dê um contrato até 27, por exemplo. Eu não veria problema. Se o Ganso estiver performando, estiver jogando bem. O que o Ganso fez até agora, em 25, e por mais que ele tenha, pra mim, feito um jogo ok no jogo passado contra o Once Caldas, não justificaria, pra mim, um contrato até o final de 26. Mas eu entendo do jogador ser o mais longevo do time, ter toda uma representatividade afora só a questão de bola e campo. Vamos ver, cara. Essa renovação pode ser um grande erro, e a gente ter um ano a mais de contrato, como parece que vai acontecer um pouco com o Thiago Santos. Mas a gente não tá falando do Thiago Santos. A gente tá falando do Paulo Henrique Ganso. E seja de representatividade, seja de próprio futebol, são coisas diferentes também. Já deixou o like aqui embaixo? Já se inscreveu aqui no canal? Se não fez isso, vem aqui embaixo na caixinha de comentários para poder fazer. A gente tem notícia sobre o Nico Lopes, mas aí eu vou pra entrevista do Mário Bittencourt, beleza? Porque ele fala sobre contratações na entrevista que ele deu lá pro jornal O Globo. Então vamos lá, tá? Ele falou sobre contratações de 2024. Eu vou botar esse trechinho aqui. E ele falou também sobre a saída do Renato Augusto. Confirmou que a saída do Renato Augusto, ela foi uma saída que ele abriu mão de várias coisas, mas o Fluminense vai pagar parte ali do que deve especificamente ainda ao Renato Augusto, ou seja, ficou ali algum valor para ser pago também. Eu vinha falando isso há um tempo. Também falou sobre SAF, tá? Mas sem muitas atualizações. O que é uma atualização, porque lá atrás toda aquela reunião do Conselho Deliberativo e etc. dava a impressão de correr com o processo. E você aqui, eu já tô falando isso há 200 anos. Pra mim, a situação especificamente do Fluminense na SAF não era pra ser resolvida nesse ano. E pelo visto não vai ser. Porque, mais uma vez, o Fluminense tá num mercado com um modelo, enfim, já falei bastante aqui sobre SAF, mas só para arredondar a opinião, para mim o Fluminense está no mercado com um modelo que vai ser difícil ter muita alguém do mercado e buscar, tá? Os tricolores abnegados com botar dinheiro, querendo ter reembolso emocional, em parte, né? Uma situação mais complicada. Mas ele falou, e para começar a falar dos reforços das contratações de 2025, tá, de agora, ele deu uma entrevista falando das contratações de 2024. Todas deram errado e ele disse isso. Passa pelo diretor executivo, etc. Mas tem a participação da comissão técnica, do treinador que está sentado no comando do time. O presidente, que sou eu, entro. Já falei isso, inclusive, no documentário da Libertadores. O único jogador nesses 6 anos em que eu falei, olha, esse aí pra mim é indiscutível, eu não quero nem que se discuta, eu vou trazer de qualquer jeito, foi o Fábio. Porque eu achava, assim, eu vi ele no Cruzeiro, tinha o sonho dele agarrar no Fluminense. Todos os outros é um processo profissional, extremamente profissionalizado.
Mesmo assim, óbvio que o Fábio também teve um processo profissional, ele passou por exames médicos, enfim, né? Se ele tivesse um problema grave, ele não viria, mesmo que eu quisesse. Mas há um processo profissional em todas as contratações, em todos os anos. E, obviamente, aí que eu falei ainda há pouco, eu acho que a gente se equivoca em 2024, a gente erra, a gente tenta repetir o modelo de trazer jogadores experientes sem custo para poder, enfim. E aí, só você pegar as entrevistas da época, as notícias. E aí, assim, nisso eu fico muito tranquilo, porque eu falei isso 200 vezes em 2024. O erro não está necessariamente na contratação que está sendo feita diretamente. O erro está o Fluminense está contratando em 24, parecido com um tipo de perfil que ele contratou em 23. Em 23 a gente recebeu jogadores fortes fisicamente como Lima, recebeu jogadores jovens que a gente pagou como Guga, recebeu jogadores muito jovens que poderiam se desenvolver depois, enfim, contratações que deram certo, deram errado, jogadores até mesmo como, por exemplo, em 22 tinha trazido um Gabriel Pirani, teve as apostas. Em 23 também teve jogadores muito experientes que chegaram, como Keno, por exemplo, também, e que deram certo. Marcelo também, né? Um exemplo disso. Em 24 só veio o jogador experiente de aposta. E não é à toa. Ele até depois fala assim, não, teve o Marquinhos. O Marquinhos foi... A exceção foi o Marquinhos, que veio por empréstimo. Dos outros 7, ele justifica, não, só trouxe jogador velho. A gente contratou, por exemplo, o Gabriel Pires, que não é tão velho, mas que fisicamente sempre foi problemático. A gente contratou Davi Terãs, que a gente pagou um bom dinheiro no Davi Terãs, que também fisicamente nunca foi muito afeito ali, exatamente. Douglas Costa, exato, outro jogador também que não é, né, nada, nossa, que idoso Douglas Costa, mas fisicamente sempre foi um problema. Então o Fluminense apostou alto demais num perfil só de contratação. E aí, um ano e pouco depois, assim, sutilmente, olha pra quem vai essa conta, toda, tá? Apesar de eu achar que tem boa parte da conta. Um custo para poder, enfim. E aí, só você pegar as entrevistas da época, as notícias, alguns jogadores foram, enfim, escolha do treinador mesmo, e não era uma crítica. É o que eu falo. Alguns jogadores foram escolhas do treinador. E aí pode pegar as entrevistas e notícias da época. Douglas Costa, isso vai pra conta do Diniz. E assim, acho que ninguém que acompanha aqui o meu canal, né, vai duvidar, eu sempre falei isso. Vai pra conta do Diniz mesmo e vai. Mas vai pra conta da direção que deixa também. Então, assim, são um tipo de coisas que tem que ter um pouquinho de cuidado. Quem assinou o contrato foi o Mário, tá? Não vai pra conta do treinador, não. Ninguém planeja querendo errar. Eu tô explicando pra vocês o que a gente pensou pra montar aquele time de 24. Né? E já tinha dado certo no ano anterior. Que já tinha dado certo no anterior. Que deu certo, né? Eu discordo quando as pessoas falam que a gente só trouxe jogadores com idade avançada. Não é verdade. A gente trouxe... O que você falou é verdade. Os jogadores que vieram naquela janela já saíram. Todos. Aliás, tem uns que não. O Antônio Carlos, por exemplo, ainda tem contrato. Mas a gente trouxe o Marquinhos, que era um jovem que veio da Europa. O próprio Gabriel Pires é um jogador com menos de 30 anos. Eu vi... Gabriel Pires é um jogador com menos de 30 anos. Na verdade, acho que tem 30. Mas parece que tem 50. As pessoas que tem 35, né? Assim, depois você me ajuda aí. Tem outros jogadores que a gente... Enfim, sobre contratações, o papo continua. Vale você ir lá acompanhar, tá? No canal do Jornal O Globo. Mas eu vou adiantar aqui pra parte em que ele fala das contratações de agora, tá? Sobre o Renato Gaúcho e os reforços que o Renato pediu. Falou, tem o plus de ser um excelente gestor de pessoas, de ser um cara muito carismático, Renato, querido, tá? Etc. E tem uma vinculação com o Fluminense, autor do gol de barriga, campeão da Copa do Brasil 2007, apesar de não termos vencido a Libertadores de 2008, mas é um ano mágico com ele no comando, o Fluminense fez jogos memoráveis do Maracanã, uma injustiça não ter sido campeão. Então, assim, eu acho que é por isso. Tua segunda pergunta é sobre os reforços. Cara, essa é uma parte que eu gostaria de deixar assim, muito claro para as pessoas, que as pessoas ficam falando reforços para o Mundial. Nós estamos pensando em reforços para toda a temporada. Não seria honesto de nossa parte. Isso acho não correto, seria inteligente de nossa parte, né? E nem seria profissional de nossa parte que nós estivéssemos pensando somente em reforços para o Mundial. E por que digo isso? Porque vamos enfrentar times que têm folhas salariais de 100 milhões de reais por mês, 150 milhões, 200 milhões durante o Mundial. Cristiano Ronaldo, então, tá descartado. Calma, vamos chegar lá. Não significa que nós não possamos, aí porque vocês já conhecem, eu sei que vocês acompanham o trabalho da gestão, vocês sabem que uma das coisas que eu valorizo muito é a questão da marca do clube, de internacionalizar a marca, de trazer jogadores grandiosos, como a gente trouxe Fred, Marcelo, Thiago Silva, Felipe Melo, Fábio, jogadores que além de entregarem no campo, podem potencializar a marca do Fluminense. Isso é uma coisa. Se a gente trouxer reforços, agora nós vamos trazer aí, eu acredito que entre 2 e 3 para o Mundial, serão reforços visando a temporada inteira. Presidente, pode acontecer uma oportunidade, e não estou falando do CR7 não, mas pode acontecer uma oportunidade de um jogador desse, de muito renome, de grande marca,
jogar só o Mundial, por exemplo, pelo Fluminense. Se você tiver essa oportunidade, você entraria? Sim. Porque eu acho que o Mundial é um momento único, eterno, né? Só vão ter 9 Mundiais. Eu vou dar uma adiantadinha, porque ele fala mais agora sobre o Mundial, mas assim, sobre contratações, eu concordo, eu falo isso o tempo todo. Falo, gente, passar vergonha no Mundial, pra mim, é ser eliminado, pelo caso do Fluminense, ser eliminado na primeira fase. Qualquer coisa que seja acima disso já não é mais passar vergonha. A diferença entre, a distância entre o elenco que a gente tem hoje pra a gente não passar vergonha e a gente, por exemplo, eliminar um europeu, a distância financeira é muito grande, entendeu? Não é simplesmente subir um degrau. Esse degrau é não passar vergonha, esse degrau é eliminar um europeu. Não. A distância financeira é gigantesca, então são outra história. E aí ele fala sobre o que o Renato pediu. Da Copa do Mundo. É o evento teste, se tiver uma oportunidade, lá nós vamos tentar fazer o que fez Marcelo, vou ficar dizendo já tem alguma coisa acertada, já tem um projeto, já tem nada. Nesse momento nós estamos pensando em reforços para o Mundial / Sul-Americana, Copa do Brasil, fortalecer o time pra gente tentar ser campeão novamente esse ano. E ele falou em posições? Então, o Renato tem falado sempre com a gente do meio pra frente, tá? Ele acha que na cabeça dele, nas laterais, nós estamos bem servidos, na Concordo. zaga também, volante. Na zaga é perigoso. Nós temos muito. É outra Volante tem muito. coisa importante, você está me dando a oportunidade de dizer. Nós tivemos muitas lesões no início desse ano. A maioria delas traumáticas, que foi o caso do Otávio, que é um rompimento de tendão de Aquiles. Então, assim, nós temos um volante no estaleiro, que é o Otávio. O Bernal também se machuca. O Canóbio fez uma lesão na face. O Cano é uma lesão de impacto. O Ganso teve uma lesão no início. um problema no coração, a miocardite. Então, assim, além de tudo, a gente precisa entender que esses jogadores que estão lesionados vão voltar. Então a gente fica enchendo o elenco de jogadores, porque eles vão voltar. O Otávio é um jogador que a gente comprou, né? Um contrato longo. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque aí daqui a 6 meses, vocês vão estar me cobrando aqui dizendo, mas o elenco tá com 50 jogadores, pô. Dizendo, não, porque eu contratei 10 caras para disputar o Mundial e o resto da competição, mas os outros 10 estavam lesionados, voltaram. Então nós temos que ter o equilíbrio, o profissionalismo, a frieza de entender que não dá para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. Mas eu calculo que aí entre 2 ou 3 jogadores do meio para frente, especialmente, enfim, jogadores que sejam mais agressivos do ponto de vista de ataque, que é o que o Renato quer, porque gosta de jogar para frente. E aí, ele vai falar também depois sobre a eleição, mas eu vou gravar um vídeo especificamente só sobre isso. Um desses jogadores é o Nico Lopes. O vice-presidente do Nacional do Uruguai deu entrevista, o Flávio Perkman, e falou que não sabia de nada sobre o Nico Lopes, não podia contar algo. A entrevista foi lá pro Las Vozes del Futebol, um portal lá de futebol do Uruguai. Falou, não posso te contar algo que eu não tenho a mínima ideia. Oficialmente não tem nada do Fluminense, o Nico Lopes não me ligou. Se há uma cláusula de rescisão, a gente não tem muito o que fazer. O Nico tem que decidir a situação dele. Ele é mais velho e sabe o que precisa fazer. É a responsabilidade dele. Já fizemos o que tínhamos que fazer. Renovamos o contrato dele até o final do ano que vem. Supostamente ele queria ficar. Mas bem, se ele quiser seguir outro caminho, então tá mais do lado dele do que do nosso. Além do dinheiro, também é a questão significativa dele jogar a primeira Copa do Mundo de clubes da história. Se ele tiver que sair amanhã, eu não vou dar margem financeira ao Fluminense, porque eu sei que tem muita coisa que eles não estão pagando. Olha o olho aí, né? Olha a nossa fama no Uruguai, né? Então, deixá-lo ir sem continuar e continuar sem o dinheiro ou receber no futuro, se eles vierem com dinheiro, vamos ver. Ou seja, a fama do Fluminense não tá muito boa lá fora, não. Meu amigo, ficou chato esse negócio, hein? O cara só quer receber à vista. Basicamente é isso que disse ali na situação do Nico Lopes. Só falando dos uruguaios, um destaque, Canóbio voltou a treinar no Fluminense já de máscara, informação também importante, tá? O jogador já tá voltando a treinar rumo ao Mundial de Clubes. E aí só um outro parêntese aqui também que é importante de falar. Pro Canóbio chegar, vai ter que sair algum gringo, ou então o Fluminense vai ter que ficar administrando, porque chegaria 10 estrangeiros, nas competições brasileiras só pode relacionar 9 gringos, ou seja, alguém pararia de ser relacionado por completo, e aí nesse caso, posição, chutaria o La Vega. Vamos ver como é que vai ser. Teve notícia dizendo que o Fluminense entrou em contato com o empresário e tal, mas pelo visto, a fama do Fluminense não tá muito boa no Uruguai não. Tamo junto, deixa o like, se inscreve, até a próxima, valeu.